Bom dia a todos. Mais um domingo chegou e com ele a oportunidade que nós temos de adorar o nosso Deus. Eu sei que a gente não pode se reunir ainda fisicamente, como a maioria de nós gostaria de estar hoje juntos, mas é muito importante que a gente continue se reunindo, ainda que de forma virtual, no primeiro dia da semana, para meditar nas palavras do nosso Criador. É muito bom saber que a igreja permanece ativa e edificando ainda o corpo de Cristo, fortalecendo uns aos outros, como nós fazemos agora, adorando com o mesmo propósito de espírito e adoração que nós temos quando nos reunimos no prédio da 9 de julho. Vários membros, cada um na sua casa, continuam formando um só corpo, que é a igreja e cuja cabeça é Cristo Jesus. Nós então nos reunimos aqui hoje para adorar o seu nome, para orar uns pelos outros e para nos alimentar da palavra que ele nos deixou. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidado para trazer a mensagem do culto de hoje. Confesso que demorei um bom tempo para me decidir sobre qual tema eu gostaria de usar e depois sobre qual título eu iria colocar nessa mensagem. E depois de muito orar e meditar, diante do cenário que a gente vive hoje, eu quis abordar um tema de esperança. Para isso, eu escolhi o título que é Existe Cura. Então, o título para a mensagem de hoje é Existe Cura. Enquanto você reflete um pouco sobre esse título e sobre o que ele pode sugerir, eu gostaria de convidá-los para ler os versículos bíblicos que servirão de base, então, para a mensagem. Abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo as palavras escritas por Mateus, no capítulo 8, versículo 2 e 3. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 2 e 3. Diz assim o texto bíblico: E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Bom, esse é o texto bíblico que nós vamos explorar antes, mas antes de explorar ele como um todo, eu gostaria de começar explorando esse leproso e a doença que ele carrega. Talvez você já tenha ouvido falar da lepra. A lepra ela é uma doença que se manifesta principalmente na pele e que tem registro de casos há pelo menos 800, 900 anos antes de Cristo, ou seja, ela é uma doença muito antiga. E por muitos anos, a lepra foi um mal que acometeu a humanidade, sem cura, sem tratamento, sem solução alguma. A lepra, ou a hanseníase, que é o nome como ela é conhecida hoje em dia, ela só foi descoberta, na verdade, a causa dela só foi descoberta no final do século XIX, por um médico norueguês chamado Gerhard Hansen. E daí que vem o nome hanseníase, dado em homenagem a esse médico que descobriu a causa da doença. E ele descobriu que o causador da lepra é uma bactéria que causava essas inflamações, essas lesões, essas feridas por todo o corpo da pessoa portadora da doença. Depois de Gerhard Hansen, outros médicos e outros cientistas continuaram estudando essa bactéria que causava a doença e foram criando, já no século XX agora, um protocolo, um aperfeiçoamento de tratamento que fosse capaz de curar as pessoas da lepra. Isso a gente já está falando lá por volta do ano de 1930, 1940. Olha quanto tempo demorou então para se descobrir a cura de uma doença que assolou a humanidade por muitos e muitos séculos. No tempo de Jesus, ter lepra era quase um atestado de óbito para o portador. Ela era uma doença muito contagiosa e as pessoas não podiam tocar no leproso porque ele era considerado imundo. E as gotículas de saliva que saíam da boca de um leproso, elas têm um alto poder de transmissão. Por isso que ninguém se atrevia nem mesmo a falar com o leproso, com medo de ser contaminado, só com a fala. Se um leproso tossisse ou espirrasse perto de você,
naquela época, provavelmente você ia entrar em pânico, porque era quase certo que você também iria contrair aquela doença. Algo muito parecido com o que a gente vive hoje em dia, não é mesmo? Por causa desse coronavírus. Já pensou alguém com um vírus espirrar perto de você? Imagina, você está num caixa de supermercado e a pessoa nem espirrou, mas ela toca nas suas costas, a pessoa que está atrás de você, para falar que caiu uma moeda sua no chão. Dá até um frio na espinha, né? Você vai olhar para trás e vai falar, mas por que você tocou? Era só falar. Né? A gente parece que começa a ter esse medo de toque. É, todo mundo usando máscara agora. E imagina, você entra numa padaria, acho que nem pode mais entrar sem máscara. Algo muito parecido com o que eles viviam naquele tempo por causa da lepra. Então, eu sei que são doenças diferentes aqui que a gente está falando, lepra e coronavírus. Uma é causada por bactérias, a outra é causada por um vírus. Mas a forma de agir do homem diante do medo de uma doença que a gente ainda não conhece a cura é algo muito parecido. E aí, qualquer semelhança que a gente perceber de agora para frente não é mera coincidência. Quem tinha lepra era obrigado a se isolar do resto da sociedade. Não podia frequentar locais públicos, ficava privado de ver seus parentes, seus amigos, e aqui a gente não está falando de 3, 4 ou 6 meses, mas na maioria dos casos, para o resto das suas vidas. Imagina o quão difícil era a vida de um leproso, o quão solitário, o quão triste. E eu estou falando isso porque hoje nós temos uma dimensão maior sobre o que é um isolamento, sobre o que é sentir saudade dos nossos pais, dos nossos familiares, dos nossos amigos e não poder vê-los. É mais fácil da gente se colocar no lugar de alguém que sofre quando a gente já passou por uma situação parecida, né? Eu acho que hoje, lendo essa história da cura do leproso, a gente tem um olhar mais compassivo, a gente tem uma empatia maior por aqueles doentes do primeiro século. Só que o isolamento de um leproso, esse isolamento social que ele praticava, era muito mais rigoroso do que o nosso. Eles não podiam ir no mercado, como nós vamos hoje em dia, para comprar os nossos suprimentos. Eles não podiam ligar para os seus familiares, não podiam mandar mensagem pelo WhatsApp, não podiam fazer videochamada, porque não existia esse tipo de tecnologia. Trabalhar de casa, eles sequer tinham a oportunidade de trabalho. Não dava para ir nem no médico, amenizar a dor que eles sentiam, como nós vamos hoje para baixar uma febre ou tomamos uma dipirona com a comodidade de ter o remédio em casa, ainda que buscando um alívio temporário, por um curto período, daqueles sintomas que nós estamos tendo. Eles não tinham essa chance. O isolamento deles era praticamente total. E o pior de tudo, eles não tinham a esperança de serem curados. Pouco a pouco, eles viam a sua pele ir apodrecendo, as dores aumentando, por vezes o seu corpo ficava desfigurado e talvez eles não tivessem o hábito de se olhar no espelho ou de olhar o seu reflexo como nós temos hoje em dia, mas eles certamente sabiam que o seu reflexo não agradava, a sua aparência não era boa, só pelos olhares de nojo, de desprezo e de medo que as pessoas faziam quando os viam. Um leproso, como eu disse, não podia tocar em nada. Ele era considerado impuro e podia contaminar qualquer coisa que ele tocasse. Ele perdia aquilo que nós, seres humanos, mais amamos, que é o toque. Aliás, uma das linguagens do amor é o toque físico. Tem pessoas que só se sentem amadas quando são tocadas, beijadas, abraçadas. Essa é a primeira forma de amor que a gente sente dos nossos pais quando a gente ainda nem aprendeu a falar. E talvez por isso seja tão difícil ficar isolado. A falta de toque é muitas vezes interpretada por nós como a falta de amor. Nós precisamos tocar e abraçar e sentir o nosso semelhante, para a gente também se sentir vivo. Quando isso não acontece, o amor parece que vai esfriando. E vai esfriando dentro de nós e com ele a esperança. A Bíblia vai contar outras histórias de outros leprosos
que viveram em outros tempos. Por exemplo, Naamã, lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, né? E a Bíblia diz que Naamã era um oficial do rei da Síria que viveu muitos anos antes da vinda de Jesus. E ela descreve Naamã com várias qualidades. Ela vai dizer que ele era um homem corajoso, comandante do exército da Síria, ele era um grande homem diante do seu senhor, que era o rei da Síria, respeitado por todos, porém leproso. E é esse porém leproso no final da frase que nos mostra a sentença de morte que pairava sobre Naamã. Embora ele tivesse todas essas qualidades descritas, a lepra tirava o brilho de todas elas. A Bíblia está descrevendo aqui o vigor de um homem que tinha alcançado um alto cargo diante do rei da Síria, que era respeitado por todos, mas que estava morrendo debaixo daquela armadura de general que ele vestia. Um homem que transmitia força com a sua presença e com os seus feitos, ficava cada dia mais fraco e debilitado por causa da sua doença. Um homem que tinha vencido muitas batalhas contra os seus inimigos, estava agora perdendo a própria batalha contra a morte. Mas aí ele conhece o profeta Eliseu. E se você conhece essa passagem, então sabe do final da história. O mesmo Deus que cura aquele leproso por meio de Jesus, na história de Mateus que a gente leu, cura também Naamã por meio de Eliseu. Deus se manifesta tanto aqui no livro de Reis, como lá no livro de Mateus, curando alguém que estava condenado à morte por uma doença que não existia cura. Agora, pode parecer que Deus está sendo apenas misericordioso quando Ele purifica esses homens e tira esse fardo, essa sentença de morte que paira sobre eles. Mas eu queria que a gente tivesse um olhar ainda mais atento para além daquilo que o texto conta, principalmente para aquilo que o texto aponta. Perceba, quando Deus cura um leproso, que era uma doença incurável, quando Jesus ressuscita alguém que havia morrido, ele está mostrando através dos seus atos que, de fato, ele é o autor da vida. Ele não só é capaz de conceder vida, mas também de restabelecê-la a todos os que o buscam. Essa demonstração de poder, esse milagre que ele faz, é uma mensagem implícita. Como Jesus gostava de dizer, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. É como se Deus dissesse, não por meio de palavras, mas por meio daquilo que ele é e faz. Eu sou a cura de todas as suas doenças, inclusive para aquelas que atingem mais do que o seu corpo, aquelas que devastam o nosso espírito. Jesus veio para dizer: eu sou a cura. E quem é que precisa ser curado? Marcos, capítulo 2, versículo 17, Jesus vai dizer: eu não vim para os sãos, mas para os que estão doentes. Ou seja, para aqueles que entendem que estão doentes e precisam da cura. Para aqueles que sabem que estão morrendo aos poucos, Jesus vai dizer: eu sou a vida. Todos os milagres de Cristo apontam para isso. Do início do seu ministério até a sua morte na cruz, lembrando que ele ressuscitou no terceiro dia, tudo o que Cristo fez revela quem Deus é. João, capítulo 11, versículos 25 e 26, Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá. Esse é o propósito da vinda de Jesus aqui na Terra: salvar a humanidade, curar as nossas doenças, os nossos medos, os nossos pecados. Para todos aqueles que conseguem entender essa verdade de coração, que sabem que estão morrendo por causa do pecado, contaminados pela maior doença que aflige toda a humanidade, você pode se chegar para Ele agora e dizer: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E a resposta dele certamente será: eu
quero, seja curado. Sabe, quando aquele homem leproso chegou até Jesus, ele se prostrou de joelhos e primeiro adorou. E aí, a frase que sai da boca dele é justamente essa: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Ele não fala, eu sou leproso, me limpa, Senhor. Mas Jesus já sabe, talvez só de olhar para ele, Jesus consegue ver que ele é um leproso. E talvez se ele falasse, Senhor, eu tenho lepra, o Senhor pode me curar. Jesus estava com um monte de gente ali, ele estava no meio da multidão. Provavelmente a multidão ia entrar em pânico. Aquele homem nem podia estar ali, no meio daquela aglomeração. Mas Jesus, olhando para ele, se compadece. E no versículo 3 aqui de Mateus 8, diz que, estendendo a mão, ele tocou-lhe e disse: Eu quero, fica limpo. A cura de Jesus vem acompanhada de empatia e amor. Sabe aquela história que quanto pior a doença, mais amargo é o remédio para curá-la? Que para curar uma dor de cabeça que a gente está sentindo, a gente precisa tomar uma Novalgina, que é um remédio amargo para chuchu? Que para curar uma dor de garganta que não passa, que está inflamando e que está dificultando a gente até de falar, toma uma Bezetacil que resolve. Parece que para tratar de alguma coisa ruim, você precisa ainda de algo pior para resolver. Com Jesus é diferente. A cura dele vem acompanhada de amor e empatia. Porque ele ama, ele toca. Jesus podia ter olhado para aquele leproso e simplesmente dado uma ordem: seja limpo. Ele já havia curado assim em outras ocasiões, só com o falar. Mas aqui, especificamente aqui, o toque fazia parte da cura. Então, ele quebra o paradigma da doença, toca e purifica aquele leproso. Mas perceba, antes de curar, ele toca. E parece que nesse momento eu vejo Pedro, que era o mais impulsivo e mais precipitado dos apóstolos, dizendo: Ei, o senhor fez errado! Não era para tocar! Ele é leproso! O senhor pode morrer agora e não tem cura para a lepra. Mas basta a gente ir para o final do Evangelho de Mateus para ver que Jesus não morreu de lepra. Ele morreu de amor na cruz do Calvário. Morreu para que eu e você não tivéssemos mais que morrer por qualquer coisa. A cura que ele deu para os nossos pecados foi o amor pelas nossas vidas. Morreu por nós, para que hoje nós pudéssemos ter vida nele, a verdadeira vida que nem mesmo a morte é capaz de nos tirar. Se você hoje se sente angustiado, com medo de qualquer coisa que seja, entristecido, depressivo ou desanimado, saiba de uma coisa: existe cura. Que nós possamos reconhecer essa verdade e entender que o nosso Deus é a própria cura para todos os nossos pecados, nossos medos, nossos anseios. Que eu e você possamos refletir sobre isso enquanto cantamos agora um hino de louvor a Ele.